Alô, irmãs da Igreja Batista Campo Maior. Todos os domingos estaremos reunidos aqui às 17h30 para a reunião da MCM. Venha participar conosco. Toda primeira sexta-feira do mês, nós aqui em Campo Maior temos o evento Sexta Adorando. Você está mais que convidado para vir estar louvando a Deus conosco. Os preparativos já estão sendo feitos, nós aguardamos aqui a sua presença para adorarmos a Deus no Sexta Adorando. 12 de julho tem a nossa festa do Extraordinário. Venha, você e a sua família. Teremos barracas de doces e salgados, brincadeira, pescaria e muito louvor. Aqui na IBCM temos os pequenos grupos multiplicadores. Nos reunimos em pequenos grupos para estarmos alinhados com as ideias e objetivos da nossa igreja. Procure a liderança dos pequenos grupos para ver qual melhor você se encaixa. Todos os domingos, aqui na nossa igreja, às 17h30, nós temos as Mensageiras do Rei. Mensageira do Rei é uma organização missionária voltada para meninas de 9 a 16 anos. Venha você também fazer parte. E também aos domingos, a partir das 18 horas, temos a organização missionária Embaixadores do Rei, onde contemplamos aqui meninos de 8 a 17 anos, construindo meninos para não remendarmos homens. Também temos a sexta-feira, nossa parte de esporte e lazer. Venha conosco, venha para a Embaixada, Pastor Alequim Lanes Filho, para ser feliz. Todas as quartas-feiras, o pastor estará respondendo perguntas difíceis à luz da palavra do Senhor. Vamos juntos buscar respostas das nossas dúvidas na quarta do crescimento. É muito importante estudarmos a Bíblia. É ela que nos direciona na caminhada com Cristo. É aquilo que nos faz ser mais próximos daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Venha participar da nossa Escola Bíblica Dominical, todas as manhãs de domingo, às 9 horas. Agora eu te convido a estar se preparando para prestar um culto extraordinário ao Senhor Deus. Ele vai falar com você. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Boa noite a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Igreja, lembrando que nós ainda estamos com um probleminha aí na nossa internet, então os cultos não estão sendo transmitidos ao vivo, mas amanhã nós já temos ele disponível no YouTube, na página da igreja. Então assistam lá, compartilhem e vamos continuar pregando o Evangelho de Cristo para o mundo inteiro. Essa mês, né, de aniversário da igreja, e nessa semana nós estaremos nos reunindo a partir de amanhã, toda semana às 7 horas da manhã, o pessoal da oração, com o propósito, já está ali reunidos 7 horas da manhã, todos os dias. Amanhã às 19 estaremos saindo daqui para realizarmos um pequeno grupo multiplicador na casa da irmã, da senhora, deixa eu lembrar o nome dela. Eu falei o nome dela ainda agora. A mãe do Miguel, lá na rua Cabiúna. Eu vou lembrar o nome dela, mas é lá na rua Cabiúna, Dona Reginalda, lembrei. Dona Reginalda, amanhã às 19 horas estaremos indo lá, fazer o pequeno grupo multiplicador. E esse mês, sábado, dia 14, nós estaremos comemorando o aniversário da igreja, que é no dia 13. Dia 13, como é que nós comemoraremos? Sexta-feira, de 6 horas da manhã até o meio-dia. Estaremos aqui no templo, reunidos, orando e sustentando a muralha de oração da Convenção Batista Brasileira. A muralha de oração já está há mais de 520 dias em oração, e esse quarto de hora, este pequeno quarto de hora de 6 ao meio-dia do dia 13, quem estará sustentando as igrejas batistas do Brasil será a Igreja Batista Campo Maior. Então, no dia 13, aniversário da igreja, nós estaremos aqui de 6 a meio-dia orando e lendo a palavra do Senhor. No dia 14, 19 horas, pastor Carlos Lopes estará aqui trazendo a mensagem poderosa do Senhor, prata da casa,
né, o pastor Carlos foi seminarista aqui e hoje ele está presidindo a Igreja Batista do Jardim Magarça, estará trazendo a mensagem aqui e todos nós estaremos comemorando 33 anos de existência da Igreja Batista Campo Maior. E domingo, as atividades normais da igreja. E hoje é um dia especial, que é um dia onde nós comemoramos o dia do pastor Batista. Então, nosso agradecimento a Deus por cada pastor. E hoje nós estamos comemorando o nosso dia de Todos os Santos, não. Dia dos super poderosos, não. Dia dos servos do Senhor. E hoje você veio trazida pelo Espírito Santo a este lugar para Deus falar com você. Então aproveite e ouça a voz de Deus. Aproveite e oferte a Ele um culto de louvor, de adoração, de intercessão. Não deixe que nada te atrapalhe. Não deixe que seus pensamentos te tirem deste momento de comunhão, de coinonia. Não deixe que nada nem ninguém retire o teu foco de adorar ao Senhor e de ofertar a Ele o melhor culto da sua vida, pois nós não sabemos quando a nossa vida vai ser findada. Então, meu amado e minha amada, eu quero te convidar a estar sobre pés nesse momento, para estarmos recitando a divisa deste ano, ano do crescimento, que se encontra em 2 Pedro 3,18, que diz assim a palavra do Senhor: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glorioso e eterno Deus, santificado seja o teu nome. Bendito és o teu nome, bendita és a tua palavra. Que ela continue, Deus, nos alicerçando, que a nossa vida seja pautada sobre a Tua Palavra, e que neste momento o Senhor perdoe os nossos pecados em nome de Cristo Jesus, e receba o culto que começamos a Te prestar, que ele chegue como cheiro suave às suas narinas, Te alegre, Te agrade, e que mais uma vez possamos sentir a Tua doce, santa e poderosa presença. A Tua presença é o que queremos, a Tua presença é o que queremos alegrar e sentir. Hoje e sempre, continue conosco, humildemente, lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Adoremos com o Ministério de Louvor.
gerações, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre tudo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem for perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre eleva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, sempre serás, Santo, Santo pra sempre. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é
dia do pastor, eu separei uma ministração. A palavra de Deus diz em Lucas 7, eu estarei iniciando no versículo 20. Esse texto fala sobre uma ocasião do qual João Batista, tendo dúvida, querendo apressar um pouco do ministério de Cristo, ver as coisas acontecerem, ele mandou que os seus discípulos fossem até Jesus. E quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Senão o que foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele pregará o seu caminho diante de você. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor do reino de Deus é o maior do que ele. Todo o povo, e até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e foram batizados por João. Contudo, os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus, que eles não foram batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós tocamos flautas, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Pois veio João Batista, que não comia e nem bebia vinho, não comia pão e nem bebia vinho, e vocês disseram: ele tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e vocês dizem: aí está um glutão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Essa palavra diz sobre uma ocasião do qual João Batista, querendo que as coisas acontecessem, foi perguntar a Jesus quem ele era, de quem ele se tratava, se eles precisariam aguardar o Messias. E Jesus disse: vocês vêm, os cegos estão vendo, os mancos estão andando, os mudos estão falando novamente, os demônios estão sendo expulsos. O que mais vocês precisam saber? Às vezes nós aqui na igreja, nós fazemos o mesmo que João, querendo apressar Deus na nossa vida. Nós o questionamos: o Senhor é Deus mesmo? Por que eu estou passando por essas coisas? A gente tem estudado o livro de Jó, e nós temos aprendido que com Jó, que com paciência, com temor a Deus e com fé a Ele, nós alcançamos o seu favor. Mas a minha ministração não é sobre nós buscarmos favor de Deus, e sim a ministração é para, como o pastor Rafael, nós temos sido os discípulos de Cristo, nós temos mostrado sabedoria, porque o pastor Rafael, como o João Batista, prepara um caminho para aquele que um dia virá, irá julgar toda a pessoa, e nesse dia toda a pessoa irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. O pastor Rafael tem preparado esse caminho. Eu gostaria de saber de você, Campo Maior, você tem preparado esse caminho também? Tem buscado a Deus? Porque nós podemos fazer homenagens ao pastor Rafael, podemos dizer o quanto amamos ele, mas nenhuma alegria trará maior alegria ao coração dele, de termos a mesma firmeza e a mesma noção e sentido de chamado que ele tem. Porque é isso que Deus deseja de nós, é isso que o pastor Rafael deseja de nós, porque ele é um ministro de Deus que foi colocado nesse local para nos ministrar e para nos derramar bênçãos espirituais. Então é essa palavra que eu gostaria de trazer hoje. Nós vemos aqui simplesmente ver um profeta? Não. Nós vemos ver Cristo. E é tudo sobre Ele.
Messias para que ele venha à terra e venha instaurar o seu julgamento e novamente reiterar e confirmar já o seu reino, Senhor Deus. E nessa noite, como os lemos aqui, nós queremos, Senhor Deus, cumprir o seu chamado, entender, Senhor Deus, que temos um propósito na nossa vida, e esse propósito é adorar o Senhor, e em tudo em nossas vidas, cada característica nossa, Senhor Deus, única, o Senhor usa, Senhor Deus, para que alcancemos outros, Senhor Deus, assim como nós, Senhor Deus, somos únicos, Senhor Deus, para o Senhor. Continua sendo com as nossas vidas, Senhor Deus, e nos use como instrumento seu. Nos faça, Senhor Deus, cumprir o seu chamado e os seus desígnios e propósitos para as nossas vidas, Senhor Deus. Porque é disso que se trata, Senhor Deus. Nós nascemos e vivemos nessa terra, Senhor Deus. Se queremos, Senhor Deus, dar um presente ao Senhor, ou se queremos, Senhor Deus, agradar o coração do nosso amado pastor, que o Senhor Deus seja te servindo, que esteja gastando nossa vida no altar do Senhor, para que o Senhor se alegre acima, Senhor Deus, da alegria do seu pastor, porque a alegria do Rafael é ver a igreja do Senhor o servindo, Senhor Deus. Ver a igreja do Senhor empenhada, Senhor Deus, em ganhar almas para Ti, Senhor Deus. Isso não é algo que leva louvor ao pastor Rafael, e se leva louvor a Ti, Senhor Deus. E o motivo desse culto dessa noite é lembrarmos disso, celebrarmos, Senhor Deus, pela vida desse amado pastor que temos aqui conosco. Mas acima disso é Te adorar, Senhor Deus. Acima disso é dizer para o Senhor que estamos disponíveis e queremos queimar no seu altar, que queremos fazer a sua vontade, Senhor Deus, e não a nossa. Receba a nossa adoração nessa noite, e que não seja nós, Senhor Deus, e sim a presença do Senhor nesse local, nesse momento. Unja, Senhor Deus, os corações, unja as nossas vidas, Senhor Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Perdidinha, né? Boa noite, amada igreja. Boa noite, você que está aí na sua residência, prestando culto ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite. E hoje é uma noite especial, né? Todas as noites são especiais, porque é a noite de adorar o Senhor. Mas hoje nós estamos cultuando, né? Agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores. Nosso pastor Rafael e os demais pastores sobre a face da terra. E o nosso pastor maior, que é o nosso Deus, que nos permitiu, através do seu amor, esse momento tão especial de nós estarmos aqui adorando Ele. O pastor dos pastores, né? E agora, para começarmos, vamos fazer uma leitura responsiva. Ah, tá. Completamente perdidinha, né, irmãos? Faz parte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Toda a igreja. E é Ele mesmo que concedeu os uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e mestre. E com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Igreja. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para que com eles, pois velam por vossas almas, com quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não é proveito a vós outros. Igreja. Todos, porque o Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Né? O Senhor é bom para conosco. Agora, neste momento, desculpa, amados, mas apagou aqui. Amém. Toda a igreja canta santo, 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 né? Louvado seja o Senhor pela sua glória. Agora nós vamos chamar a irmã Nirvana, que vai nos trazer uma poesia. Depois vou pedir já para Lavínia e Giovana se preparando para a coreografia. Primeiro eu tenho que lembrar que essa poesia não é de minha autoria, é de uma pessoa que não está aqui presente para poder recitá-la. Então eu vou ter que falar. É a nossa irmã Alexandra, muitos devem conhecer, né? Imagino. Tá. Calma aí, Sônia, eu tô nervosa. Hoje é dia de celebrar você, um pastor amigo, sempre a nos proteger, com um sorriso no olhar, traz esperança e nos ensina a amar. Nos momentos de dúvida, sua voz é a decisão. Com histórias e risadas, você cria uma determinação. É um farol que brilha na escuridão. Com você do nosso lado, tudo tem solução. Cada passo dando sua fé é contagiante. Diferente de muitas profetas, sua certeza é marcante. O Senhor abre os nossos olhos com muita atenção. Espero que continue firme nessa missão. Você é nosso orgulho, nossa inspiração. Com sua palavra de amor, tudo vira ilusão. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer.
criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Amém. Louvado seja o Senhor, né? E toda a criação, né, te louvará. Estamos aqui louvando ao Senhor por esse dia tão especial, né, que é o dia do pastor. E a palavra do Senhor, lá em João 10, 11, diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, esse bom pastor, né? Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos esse privilégio de estarmos aqui. Ele deu a sua vida para que cada pastor, né, que tem essa responsabilidade, né, esse ministério maravilhoso, que é seguir os passos de Jesus e falar, ministrar a sua palavra, né, cuidar das suas ovelhas. Nós sabemos que a vida do pastor, o ministério pastoral, é difícil. E Deus seleciona as pessoas certas, né? Ele vai moldando, como Ele moldou. Quem conhece o pastor Rafael, conhece a sua história, ele foi moldando o pastor Rafael, dia após dia, quebrantando tudo que não era da vontade do Senhor. Botando, como que eu posso dizer? Criando um novo Rafael, né? Criando do barro, né? Quebrou aquele vaso velho e transformou o pastor Rafael em outro vaso novo. E através desse novo Rafael, esse pastor Rafael, que nós tantos amamos, estamos aqui hoje, né, celebrando agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor. E também pelos todos os pastores, né, da nossa face, da nossa terra, não só do Brasil, né, todos os nossos pastores. E neste momento, né, nós também, as mulheres da MCM,
Vamos trazer também uma homenagem ao nosso pastor. Eu gostaria de chamar todas as mulheres, né, para vir louvar ao Senhor o hino O Escolhido. Não, tá bom. Todo mundo. Dudu, microfone para elas, por favor. Não, vamos para cá e a gente vai na capela. Não. É melhor dividir. Ah, tá. Estamos aqui para dizer o quanto Deus te ama. Te consagrou, te ministrou, te revelou que não era bom e desatou a unção em tua vida. Mesmo que diante as lutas pensar em desistir, saiba que contigo está um Deus que livra a ti. Não foi por acaso o chamado especial que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênção para nossas vidas. Como agradecer este bendito Deus, a bênção recebida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênção para nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, a bênção recebida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Mesmo que diante a luta pensar em desistir, saiba que contigo está um Deus que livra a ti. Não foi por acaso o chamado especial que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênção para nossas vidas. Como agradecer este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênção para as nossas vidas. Como agradecer este bendito Deus, a bênção recebida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida.
nova unção, como o óleo que desceu da barba de Arão. Prossiga adiante, tu verás nascer um povo restaurado, cheio de poder, pois só em tuas mãos poderemos ver a vitória do povo de Deus. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênção para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênção para as nossas vidas. Como agradecer este bendito Deus a bênção recebida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Agora vamos passar para o momento ofertório. Diz, irmãos, para abrir a palavra do Senhor. Em Salmos 27, 4. Diz assim a palavra do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, irmãos, como é bom estar na presença do Senhor. Sabemos que mesmo nos momentos de dificuldades, tanto financeira como emocional, o Senhor estará conosco, nos protegendo e permitindo que sintamos uma paz que somente Ele nos permite ter. Lá a palavra do Senhor diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci e vocês vencerão. Essa palavra foi Jesus próprio que nos deu. Porque dessa paz, aí eu pergunto a vocês, por que dessa paz? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E através da misericórdia do Senhor, do amor de Deus que se renova a toda manhã, é que Ele nos permite essa paz. Ele nos dá um amor tão sincero para conosco que nada é maior do que o amor de Deus. E isso é muito bom pensar e de sentir que Deus está conosco, que o amor de Deus é infinito. Mas uma coisa, que Deus, ele, através da renovação do amor de Deus, a cada manhã, que Ele fala que a misericórdia dEle se renova toda manhã, através do amor que Deus tem por nós, todos os dias, Ele renova esse amor, né? Ele não permite que sejamos fulminados, né, pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores, mas Deus nos ama e nos transforma a cada manhã. Mas Deus, Ele pede uma coisa a cada um de nós, a mim e a cada um de vocês, a fidelidade. Da mesma forma que Ele é fiel para conosco, Ele pede para que possamos ser fiel a Ele. Porque Deus, Ele é fiel.
Ele nos permite. E nessa fidelidade, Ele nos dá o nosso sustento a cada dia, né? Independente de quanto você ganhe, Ele só pede 10% do teu salário. Independente se você ganha muito ou se você ganha pouco. Para que haja igualdade entre os irmãos. Para que não digam que eu dou mais do que o cicrano. Esse é o amor de Deus. E a gente demonstra o amor que nós sentimos pelo Senhor através do nosso, como eu posso dizer, da nossa fidelidade, trazendo os dízimos e as ofertas, sendo fiel ao mandamento que o Senhor nos prestou, que se encontra lá em Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abstância. Então, irmãos, fazei prova do Senhor. Então, irmãos, fazei prova do Senhor. Traga os dízimos e as ofertas, mas não assim com o coração triste, mas com o coração alegre. Porque Deus ama quem dá com alegria, né? Ele só pede isso, né? Que nós sejamos obedientes. Né? Quando ele fez ao Adão, quando ele fez o paraíso, né? Ele falou para Adão que poderia comer todas as frutas, né? Todas as frutas das árvores, mas tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou: não comereis, porque certo morrerás. Ali ele estava falando sobre a morte espiritual, não a morte carnal. Mas ali ele estava testando a obediência de Adão. E Adão não obedeceu, né? Ele caiu, mas depois disso Deus teve um plano maior, e nós sabemos o plano de Deus, que nós somos esse plano que o Senhor nos deu. Então, Ele quer a nossa fidelidade, o nosso amor. Nós possamos ser fiel no dízimo, nós possamos ser fiel em falar do Evangelho de Deus com as pessoas que precisam. Que nós possamos ser fiel com os irmãos, amando os irmãos de coração aberto. Né? E a palavra do Senhor diz, falando: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, que possamos ser fiéis, amando uns aos outros e trazendo os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Amém, irmãos? Ministério de Louvor. Correr nos montes, chegou.
Tom? Agora é um momento de agradecer a Deus, né, pelos nossos dízimos, nossas ofertas. E agradecer a Deus pelos aniversariantes. Gostaria de chamar aqui o Dudu, que está longe, está fazendo aniversário hoje, 18 aninhos. O irmão Eli, que fez sexta-feira, não foi? Quinta-feira, né? Oi? Daniele. Foi semana passada? Tem mais alguém que fez aniversário? Vem, a Ana, vem. Fez ontem. Aniversário de casamento. Vamos orar por essas pessoas maravilhosas. Orar pelos nossos dízimos, oferta. E pelas crianças, né? Que já foram lá para a classezinha delas, né? Vou pedir ao irmão Júlio que venha orar pela vida desses aniversariantes e pelos nossos dízimos. Boa noite, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede aos teus filhos. Que essa data se multiplique e sejam bênçãos na vida de muitas pessoas, dando saúde, dando paz, ó Deus, sabedoria vinda de Ti. Em nome de Jesus, abençoa teus filhos e que eles possam sentir cada dia a Tua presença, a Tua boa mão amparando e os levando, Senhor, a lugares maravilhosos para que eles possam ser testemunhas do Teu amor, do Teu Evangelho e da Tua boa misericórdia, da Tua graça também. Agora também queremos Te agradecer pelos dízimos e as ofertas a todos que vieram trazer com alegria. Que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, ó Deus, e prosperando cada dia mais. E abençoando aquele que não pôde fazê-lo, que possa ter também a alegria de poder contribuir na Tua casa. Em nome de Jesus. É a nossa oração com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Vamos bater salve de palmas para os aniversariantes. Obrigada. Continuando ainda agradecendo, né? Quero chamar o nosso pastor Rafael, que hoje é o dia do pastor Batista. Quero chamar agora a Dani e a irmã Ana Lúcia. Quer falar uma palavrinha? Não. Essa é uma lembrancinha, era para tirar do saco da ceia. Uma singela lembrancinha que a igreja está dando de presente para o Senhor. É para ele? Eu acho que não, acho que é para mim, hein? Cheio de esperança, ó, viu? Tá com a esperança de sair do Vasco e do Flamengo. Fica aqui que a gente vai orar. A Ana vai orar para o pastor. Pode falar. Pastor Rafael, esse presente aqui é do corpo diaconal e eu gostaria de deixar uma mensagem para o senhor. Querido pastor, obrigado por sua presença em nossas vidas. Seu exemplo de fé e amor inspira e fortalece a todos nós. Que Deus te abençoe abundantemente. Feliz Dia do Pastor, que Deus te abençoe.
A camisa do Vasco, hein? É ruim. De dia, mano. Não, não é ruim de ser sem camisa. Eu acho que é o sapato. Eu acho que é uma chuteira do Vasco. É uma chuteira do Vasco. Chuteira. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Rafael, por ele ser, Senhor Deus, esse homem de Deus, o teu filho, o pastor que ministra a tua igreja, Pai, que somos nós, Pai. Que a cada dia, Pai, o seu óleo precioso seja derramado sobre a vida dele. Pai, que nunca venha faltar, meu Deus, a cada dia a unção dobrada do teu Espírito na vida dele. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue usando a vida do teu servo, Pai. Não somente para ganhar uma, mas 1000, mais do que 1000 ovelhas para ti, almas para o teu reino, meu Deus. Usa a vida do teu servo, meu Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que em todo tempo ele seja guardado pelo Senhor, Pai. Que os teus anjos estejam ao redor da vida dele. Pai, nós declaramos a tua bênção sobre a vida do nosso pastor e agradecemos a ti, meu Deus. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja linda do Senhor, igreja multiplicadora do amor de Deus, igreja Batista Campo Maior, boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Queridos, sapato de fogo, agora novo. Confesso aos irmãos, agradeço aos irmãos por todas as felicitações. Quando chegar em casa eu vou agradecer no grupo, porque senão eu ia ficar o dia inteiro agradecendo. É muito bom ver o amor dos irmãos. Eu agradeço ao meu vice-presidente, o diácono Robson, que hoje me deu de presente uma capina, me colocou para capinar junto com ele. Mas é maravilhoso. O diácono, o outro vice-presidente também chegou, deu só uma pressão ali, mas o Júlio hoje estava na missão nobre. E a todos vocês, meus amados, que eu sei que oram por mim, vocês que me dão um trabalho, porque é bom, porque eu oro por vocês, então vocês me fazem orar mais, e o trabalho do ministério é maravilhoso. E o grande presente que eu sempre recebo do Eterno é ver o teu crescimento, ovelha. É ver as nossas ministrações sendo usadas por vocês nas suas orações, né? Quando vocês dirigem o culto ou pregam. Então isso é o maior presente de todos. Confesso aos irmãos que fazer um sermão no dia do pastor é um dos mais difíceis que tem. Porque a tendência é nós orarmos, ou melhor, falarmos a respeito próprio, né? E como é que fala? Puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, assim, a vontade era qual? Dizer assim, olha, o pastor, ele merece todos os dias um churrasco, né? Todos os dias um cappuccino com creme de avelã, merece que a cada dia uma ovelha do rebanho do Senhor vá lá orar com ele, mas eu sei que isso é quase que impossível. Mas, meu amado e minha amada, a vida de um pastor tem grande sentido quando ele vê dentro do seu rebanho, do rebanho que Deus deixou para ele cuidar até ser entregue novamente, quando crianças
chegam para a gente e falam assim, eu quero ser pastor quando eu crescer. Ou quando há no meio da congregação pessoas indo ao seminário, querendo esse árduo, porém maravilhoso ministério, e a gente nós estamos refletindo, né, o que o Eterno tem falado conosco. Normalmente, quando um pastor é chamado, ele briga muito com o Eterno. E assim não foi diferente comigo. Eu briguei mais bastante. E ainda brigo. Hoje, pela manhã, eu compartilhei com os irmãos que está ruim aqui, né? Deixa eu pegar outro, é melhor. Pronto. Está até mais bonita a minha voz. Né? Não está? Hoje pela manhã eu compartilhei com os irmãos que nós temos as nossas guerras com o Eterno, e quando a gente faz aniversário de ministério, ou então quando há essa comemoração do Dia do Pastor, nós pensamos bastante coisas, refletimos sobre muitas coisas, choramos muito com o Senhor, e Ele colocou no coração de mais muitos irmãos e irmãs, respondendo às minhas indagações ao Eterno através das felicitações, e eles falavam justamente o que eu estava em guerra com o Senhor. Eu glorifico a Deus porque Ele tem misericórdia deste que vos fala. Mas, falando do sermão, eu quero falar sobre a vida de um pastor. A vida do pastor, ela está entre o céu e a terra. Hoje está muito difícil nós declararmos aos 4 cantos do mundo, sabemos que não há 4 cantos, mas ao universo que somos pastores. Certa feita nós iríamos comprar um automóvel e quando perguntaram profissão, pastor, na hora a ficha travou, não abriram. Hoje, quando você fala para o não crente que você é pastor, ele já olha para você com outros olhares. Muitas pessoas, inclusive crentes, dizem que pastor é tudo ladrão. E a gente vê na internet pessoas se intitulando pastores e pessoas que cantam bonitinho, têm um bom dom de vender e se autoconsagram o pastor, ou as outras pessoas consagram o pastor. Hoje tem pastores que estão comprando carteira de pastor, se associam a alguma associação dessas aí, religiosas, e se intitulam pastores. E eu quero falar um pouco sobre isso. Queria que vocês esquecessem um pouco que eu sou pastor, e eu vou pregar para pastores. Pastores de cada lar aqui presente, futuros pastores da seara do Senhor. Temos muitos jovens aqui, temos um jovem hoje de 39 que está no seminário, tem um outro de quase 40 também. Didi está quantos anos? Ih, também esqueceu, viu como não sou só eu? 30 e alguma coisa, 33, ele tem a idade da igreja, 33. A vida de um pastor está entre o céu e a terra. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou acessar, ou olhar aqui para frente, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 ao 10. Querido pastor, tem umas visões, nós quando saímos do seminário, nós saímos com a visão acadêmica. Depois que passamos pelo crivo de um concílio, e somos ordenados, nós temos umas visões que é só o Eterno para explicar. Não é superpoder, não, mas são visões que Deus nos dá, e é muito difícil você viver assim, vendo o que ninguém mais está vendo. Remar realmente contra a maré. E Deus faz o extraordinário. Quando você olha para aquele que está preso nas drogas e Deus fala assim, investe, que ele vai sair. E todos dizem ao contrário.
Quando você vê famílias desestruturadas e Deus fala assim, ora, intercede, porque ainda há vontade minha de restaurar esse casamento. E Deus faz. Quando Deus faz, homens e mulheres que estão fora do caminho dele e que ninguém mais dá vez e nem voz e ninguém mais ora por eles, e Deus fala assim, investe, e nós estamos aí. Uma das coisas boas e maravilhosas do ministério é essa. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 6, vamos ler até o 10, 4 ao 10. Pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Glorificado e exaltado seja o teu nome, ó Eterno. Bendito és tu pela tua palavra. Bendito és tu sobre tudo e sobre todos deste universo. Em nome de Jesus, Senhor, ministra a tua poderosa palavra em nossos corações, humildemente eu lhe peço. Peço perdão pelos meus pecados e que eu venha diminuir para o teu nome ser engrandecido e que somente a tua vontade e a tua palavra seja explanada hoje e sempre, sempre que eu vier falar de ti, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Então, meus amados, a vida de um pastor é um chamado, não é uma escolha. Paulo começa dizendo, ministros de Deus, não por título, mas por submissão. O pastor, ele não se autoconsagra, ele é separado pelo céu e é enviado pelo Espírito. O verdadeiro pastor, ele não corre atrás de um púlpito, mas ele carrega o altar no coração. Ele não busca seguidores, ele busca servir o corpo de Cristo. O verdadeiro pastor, ele não escolhe a zona de conforto, mas o lugar de entrega. Antes do pastor subir no púlpito, o céu precisa ter certeza de que ele desceu ao lugar da rendição. Então, meus amados, com este sermão ou reflexão, eu desejo transformar este sermão em uma resposta às indagações de o que é ser pastor, do que vive um pastor, como vive um pastor. A diaconisa Miriam Mota, ela sempre, nessa data, ela fala que toda ovelha, todo membro de igreja deveria passar um dia com o pastor, para saber como é que é a vida do pastor. Eu até hoje não esqueço, e olha que eu esqueço bastante coisas, num dia que, depois de algumas décadas sem tirarmos férias ou dias juntos, eu e Dona Gisele acho que estava de férias, estava no carro, e aí o telefone, como sempre, né? E ela falou assim, o que é isso? Eu falei, não, é o povo conversando. E aí eu falava com um assim, seu filho nasceu, que bom, seu neto nasceu, que ótimo, seu pai morreu, seu bisavô morreu, fulano está saindo. Era assim, cada coisa fora de contexto. Ela falou assim, como é que tu aguenta? E aquilo ali foi profundo. Como eu aguento? Não sei, só sei que eu aguento. E não é insuportável, é muito suportável. Porém, meu amado, nós precisamos entender que a vida do pastor é isso. Ele, antes de subir aqui,
O céu precisa ter certeza que ele subiu, ou melhor, que ele desceu no lugar da rendição. E está rendido ao Eterno. E deixar ser usado, ou melhor, pedir que o Eterno use-nos para o engrandecimento do reino e no nome dele. Em segundo lugar, a vida do pastor é um misto de glória e dor. Olha o que Paulo fala nesse texto: aflições, privações e angústias. Ser pastor é caminhar por terrenos santos, separados, mas com os pés sujos da poeira. É carregar nos ombros almas, mesmo quando o coração está cansado. O pastor sofre pela igreja que ama, mas que muitas vezes não o entende. Sofre pelas crises que vive e não pode compartilhar. Sofre pelas feridas que trata, sem poder mostrar as suas feridas. A vida do pastor é gloriosa, mas nunca glamurosa. Há noites em claro, jejuns secretos, lágrimas que ninguém vê e orações que só o céu ouve. A vida do pastor é um exemplo, não é um espetáculo. Paulo mostra um paradoxo: por fora, desprezados, por dentro, sustentados. Hoje nós vivemos a tentação de transformar o pastorado em vitrine. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: somos tratados como nada, mas somos conhecidos por Deus. O valor do pastor não está na popularidade, mas sim na sua fidelidade ao Senhor. Ele é um homem do céu no meio dos homens. Ele é um modelo de fé, não um ídolo de culto. Ele é um modelo, ele é um alvo de críticas, mas alvo também da graça do Senhor. Então, meus amados, creio que estou conseguindo elucidar aos nossos corações um pouquinho do que é a vida de um pastor. A vida do pastor é de semente plantada em silêncio, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Acabamos de ler. Essa poesia de Paulo aqui é cortante para as nossas vidas e o nosso coração. O pastor fala que o pastor é aquele que se esvazia para encher os outros. Mas, queridos, toda lágrima que cai do pastor é um regador de sementes invisívees. O dia do pastor me deu algumas licenças poéticas, né? Estou inspirado. O pastor ele prega, sim, a esperança, enquanto lida com a sua própria dor. Ele semeia alegria, mesmo quando seu coração está mudo. E a vida do pastor é isso, queridos. É ser pão partido, é ser vinho derramado. E, em quinto lugar, a vida do pastor termina no olhar do supremo pastor, Jesus Cristo. Paulo termina seu trecho com contrastes, mas com uma certeza: vale a pena. E tudo isso só faz sentido se o fim da estrada for o trono do eterno Deus. O pastor ele não vive para receber elogios humanos, ele vive para um único e exclusivo aplauso, o aplauso do céu. Billy Graham dizia que a minha recompensa não está nos jornais, mas nas mãos perfuradas de Cristo Jesus. Então, meu amado e minha amada, hoje é um dia que nós pastores até brincamos nos nossos grupos, de falar assim: o meu presente vai ser melhor do que o teu. Vamos falar assim: o meu lanche vai ser mais gostoso que o teu. Mas nós nos sentimos muito honrados em ter um dia que nos lembre, porque a vida do pastor é ímpar, o ministério é ímpar. Nós somos sozinhos. Glória a Deus por isso. Porque nós temos que ser totalmente imparciais
no quesito de cuidar de ovelhas. Eu não posso amar uma mais do que a outra. Nós temos coisas em comum mais com um do que com o outro, mas amar, nós precisamos amar todos igualmente, como Cristo amou a igreja. Nós precisamos entender e ter a certeza de que o rebanho não é meu, por mais que nós tenhamos essa dificuldade de abrir mão das ovelhas, né? E falar assim, é minha ovelha, né? É minha, não são do Senhor. Vocês são do Senhor. E o nosso compromisso com o Eterno, ele precisa ser tão grande, porque vocês valem muito mais do que o mundo inteiro. Vocês são filhos e filhas extraordinárias do Eterno. E olha a responsabilidade que o Eterno deixa para nós. Cuidar espiritualmente de vocês. Pois nós temos a certeza que que prestaremos contas ao Senhor quando Jesus Cristo voltar. Então, querido, que você tenha mais sensibilidade quando o seu pastor te puxar a tua orelha. Nós fazemos em amor. A exortação advinda da palavra também do Senhor, ela exorta primeiro aqui, passa primeiro por nós, para depois passar para vocês. O nosso compromisso é tremendo. Então, todas as vezes que você falta à igreja e o pastor liga para você, não é porque o pastor é chato, é porque ele sabe que ele vai prestar contas de você ao Eterno. Toda vez que a gente está orando por vocês, não é porque nós perturbamos, que eu já ouvi isso. Se o pastor fica me perturbando, mandando mãozinho e coraçãozinho, dizendo que orou por mim. Eu já ouvi isso. Aí eu falei assim, infelizmente eu vou parar de orar, mas eu não vou te amaldiçoar. Você quer que eu te amaldiçoe? Não quer que eu ore? Né? Então, é muito importante, queridos, nós entendermos. E eu aplico à igreja esses tópicos. Honre a vida do seu pastor. Ore por ele todos os dias, se for necessário. Ele está lutando batalhas que você nem imagina. Ame o seu pastor como um ser humano. Ele não é super-homem, ele é um servo quebrantado. Então, meu amado, se você não consegue ou não tem o costume de orar pelo seu pastor, comece. Ore por ele, ore pela vida dele. Ou você acha que pastor não tem problema? Ou você acha que pastor é super-homem, é super-herói, tem visão além do alcance, e onde ele manda o Kamehameha dele, ele mata demônio, expulsa demônio? Não, meu amado. Nós somos de carne, precisamos da oração, precisamos de uma igreja que entenda o chamado de Deus para ser humano, chamado pastor, e que a igreja continue andando com o pastor, com Cristo Jesus à frente, que é o cabeça desta casa. Nós precisamos amar mais uns aos outros, nós precisamos orar uns pelos outros. E hoje a gente está falando especificamente do pastor, porque é o dia do pastor. Então, meu amado e minha amada, você pode não ser pastor, mas você tem um chamado. E se você é pastor, ou se você vai se tornar um pastor, o Espírito Santo ele quer renovar a sua força. O Supremo Pastor ainda diz, eu conheço o teu labor, conheço tuas lágrimas e conheço a tua fidelidade. Não desistas, ainda tenho algo contigo. O Eterno fala isso para mim e fala isso para você. Não desistas, ainda tenho algo contigo. Esse ministério pastoral é um ministério ímpar, onde nós precisamos sofrer sozinhos, precisamos não ter amigos ovelhas, por mais que nossas ovelhas sejam nossas amigas. Porém, nós não podemos fazer como o mundo o faz. Nós temos amigos mais chegados que o irmão, mas a ovelha está em outro patamar, maior do que amigo. E nós precisamos entender isso. Nós, quando falamos de ministério pastoral, nós precisamos entender
que por mais que seja sozinho esse ministério é formado de outros ministérios, como o da intercessão, como os levitas, como o corpo de Cristo precisa funcionar. Então, meu amado, o pastor, ele não é mais e nem menos do que ninguém. Ele é mais um que faz parte do corpo de Cristo, chamado Igreja de Cristo. E que você entenda isso. Você, sim, homem, tem o direito de pastorear a sua casa e a sua família. Assim como Cristo amou a igreja, vós, maridos, amem as vossas esposas. Você tem o direito e o dever de pastorear, ponho entre aspas, pessoas em relacionamentos discipuladores. Porque o que é um relacionamento discipulador se não é um pastoreio? Onde você pega uma pessoa, essa pessoa vê Jesus Cristo em você, e essa pessoa começa a querer este Cristo que te transformou, que te dá alegria, que te dá paz, que excede todo entendimento, e você começa ali a orar com ela, a ler a palavra com ela, a interceder por ela, e quando você vê, ela já está aqui frequentando as igrejas, e quando você menos espera, ela está procurando o pastor para ir ao batismo, e você já discipulou ela. E isso não é pastorear? Isso não é cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor? Então, meu amado, esse ministério é também chamado de todo o cristão. Porém, como nosso eterno Deus, ele é hierárquico, ele é disciplinador e ele gosta das coisas certinhas, ele institui pastores, mestres, como nós lemos aqui, os diáconos, os apóstolos na época de Jesus Cristo, cada um com o seu ministério. Porém, nós todos temos o mesmo ministério, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, minhas amadas ovelhas, ovelhas do Senhor que eu pastoreio, vocês querem me dar um presente todos os dias? Invistam a sua vida para ganhar vidas. Invistam a sua vida em serem melhores pessoas nas suas casas. Invistam em ler a palavra do Senhor. Faça de tudo para não faltar os cultos. Não porque nós amamos cultos cheios e lotados, não, porque nós sabemos que o nosso poder, a nossa força vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Porém, quando nós estamos unidos, nós nos tornamos invencíveis em Cristo Jesus, porque a nossa alegria gera comunhão, gera compaixão e graça, que o Eterno busca, que o Espírito Santo encontra lugares em corações petrificados pelo pecado. E esses corações, ao serem encontrados pela graça, o Espírito Santo traz e agrega à igreja. Nós precisamos estar juntos, nos suportando em duas formas desta palavra de entendimento, dando o suporte necessário e suportando também uns aos outros, em amor, porque nós somos chatos, nós temos as nossas manias, cada um pensa de um modo diferente, graças a Deus por isso. Porém, querido, ficar aí do lado de um irmão, de uma irmã, ficar nos pequenos grupos, né, com os irmãos, às vezes nós precisamos de dose extra de suportabilidade, não é? É ou não é? Mas esse mesmo irmão, essa mesma irmã, que às vezes está nos incomodando, é aquele que vai ser usado pelo Eterno para falar uma palavra que vai trazer vida na sua vida. É aquele que vai estender a mão dele ou dela no momento que você mais precisa. É assim que o Eterno faz. E é isso que nós precisamos ensinar a toda a humanidade. Que sim, mesmo sendo diferentes, mesmo sendo tortos, porém renovados e regenerados e lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, nele nós faremos proezas. E nós precisamos, queridos, continuar investindo em vidas. Mais uma vez, eu vou nunca me cansar de falar isso que eu vou te falar agora.
O poder transformador do Eterno não parou em você. Você vale mais do que qualquer joia, qualquer coisa que esse mundo possa produzir. Porém, você não é a última Coca-Cola do deserto. Ele não chegou e encostou em você, pronto, transformei, agora és nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e agora não vou mais transformar ninguém. Não, Deus não fala isso. Deus fala assim, ó, agora eu te transformei, agora vai lá. Multiplica, transforma. Por que, meu amado e minha amada, que nós estamos tanto tempo sem pregar o Evangelho para alguém? Por quê? Que nós estamos tanto tempo sem ser usada para gerar vida em outras pessoas, para alguém se converter através da nossa vida. Por quê, meu amado? Se a ordem de Jesus Cristo é essa. Então nós precisamos, esse é o meu grande presente, que eu quero muito que vocês pensem nisso. Vocês me amam, amém ou não? Amém. Ó, quem mentiu vai ser comido de bicho, hein? Então, se vocês me amam, vou usar as palavras de Jesus Cristo. Apacentem as ovelhas do Eterno. Comecem a investir em vidas, queridos. Um grande presente que vocês podem dar para esse pastor que vos fala é eu saber e perceber que nós estamos pregando o Evangelho, que nós estamos investindo a nossa vida em ganhar almas, em ganhar vidas. Nós precisamos continuar, meus amados, minhas amadas. A nossa vida só vai ter sentido quando nós gerarmos vida na vida de outras pessoas. Para de pensar em você só. Para com isso, chega. Vamos rumo à Nova Jerusalém com um monte de gente. Vamos receber o nosso galardão lá na eternidade. Quão bom será chegar na eternidade e o Eterno mostrar tantas almas, ou melhor, tantas vidas que nós ganhamos sem a gente saber, só pela nossa conversão, só pela nossa palavra, só pelo nosso jeito de tratar os nossos vizinhos, só pelo nosso jeito de estar cultuando aqui. Se você não sabia, a igreja ela é vista pelos vizinhos e pelos transeuntes do bairro. Tanto que um vizinho meu me perguntou assim, pastor, por que vocês não cantam mais aqueles hinos? Eu falei, que hinos? A gente canta, não, aqueles hinos, glória, glória, aleluia. Eu falei, a gente canta sim, só que normalmente quando a gente louva, a gente está a capela. E aí eu descobri que normalmente a gente louva mais os hinos na parte da manhã. E aí está dormindo, ele acorda às 11h30 da manhã, meio-dia. Então, falei, mas eu vou estar lá no YouTube, vai lá e assiste. Então, as pessoas veem. A juventude, melhor, a vizinhança está perguntando quando é que nós vamos para a Micronésia. E em nome de Jesus, até sem os muros prontos, vamos investir em oração essa semana para ver se a gente, pelo menos o culto da manhã, a gente faz lá de domingo. Né, Diácono Irã? Vamos ver se a gente consegue fazer os cultos da manhã lá em cima. E assim, queridos, nós vamos vencendo. Esse é o grande presente que você, ovelha de Campo Maior, pode dar para o seu pastor. Além de uma Land Rover, Defender, né? Cadê o Gustavo? Quando você ganhar a Libertadores jogando pelo Vasco, né? A palavra tem poder. Então a gente já profetiza. Mas sendo o que vocês são, igreja. Vocês sabem como vocês são. Vocês sabem que quando João Pedro estava me perguntando quando ia ter um outro café dos anjos aqui, porque a pastorzada eles ficaram doidos aqui com a igreja. Ficaram doidos, porque se sente o amor da igreja. Nós sentimos o amor uns pelos outros. E que nós continuemos fazer a diferença, queridos. Que esse dia do pastor, além das homenagens que eu amo receber e que eu agradeço a todos, mas que vocês também se sintam neste ministério. O ministério do pastor sem ovelha, o que é um pastor sem ovelha? Ele não é pastor. Então, que vocês e eu, e juntos, nós investamos muito, mas muito mais em vidas e que nós tenhamos muito mais pastores aqui.
Eu quero pastorear como pastor de famílias, eu quero pastorear junto com o pastor de jovens, um pastor da melhor idade. Só depende de nós. E o Eterno ele vai encontrar, chamar e capacitar cada um para esse ministério maravilhoso. Que o Eterno te abençoe e te guarde. E que este dia seja um dia de renovo em sua vida. E eu termino a fala assim: Jesus Cristo, o Supremo Pastor, diz: eu conheço o teu labor, eu conheço o teu trabalho, eu conheço as tuas lágrimas e também conheço a tua fidelidade. Portanto, não desistas, porque eu ainda tenho algo contigo. Pai, em nome de Jesus, toma cada coração aqui hoje presente, cada um que recebeu esta palavra no seu coração e quer, Deus, viver o renovo que o teu Santo Espírito faz quando estamos debaixo das tuas mãos, quando estamos vivendo a tua vontade, quando estamos te procurando em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por esta igreja amada, por esta igreja, Deus, que está crescendo junto comigo e que nós continuemos crescendo, Deus, não só para termos muitos números, mas sim, Senhor, para ganharmos vidas. Queremos crescer espiritualmente. Este ano, o ano do crescimento, que este ano seja um ano, Deus, de renovo espiritual da tua igreja, baseado e alicerçado na tua palavra, que nós venhamos a fazer da tua vontade, somente a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano, celebrando esta data. Muito obrigado em nome de Jesus. Eu oro, eu vivo e te agradeço. E que o teu amor e o teu amor de Deus de Pai, que a tua graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito esteja com cada um aqui presente e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Glória a Deus. E com uma oração silenciosa encerramos o culto desta semana. Dia 13, sexta-feira. Para de ser bobo. Sexta-feira 13, não fica com medo de sair, não. Vem de manhã, 6 horas, de 6 horas da manhã até o meio-dia, estaremos aqui orando, sustentando a muralha de oração da Convenção Batista Brasileira. Estaremos orando por todas as igrejas batistas do Brasil. E é o dia do aniversário da igreja. E no sábado, você não pode faltar. Culto de aniversário da igreja. Sábado, dia 14, 19 horas. Pastor Carlos estará conosco, o coral vai estar louvando e você vai trazer bastante visitante. Amém? Ô, glória! Então, com uma oração silenciosa, encerramos o culto desta noite. Vamos para os seus lares cheios do Espírito Santo. Shalom a todos. Então, foi muito bom ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que o Eterno falou profundamente ao seu coração. Esteja sempre ligado e ligada na palavra de Deus. Até a próxima vez. Shalom.